Charles Taylor e a crítica ao atomismo do pensamento liberal. Esse é o tema da segunda parte da aula sobre a crítica comunitarista ao pensamento liberal. Hoje nós vamos abordar o pensamento de Charles Taylor, um filósofo canadense que escreveu diversas obras sobre diversos assuntos, especialmente obras sobre a filosofia política, o debate contemporâneo sobre justiça. Muito bem. Charles Taylor é também conhecido como um filósofo estudioso, especialista do pensamento de Hegel, filósofo alemão do século XIX, que está na base de diversas teorias dos mais diversos âmbitos políticos. Não é à toa que, depois que Hegel publica a sua obra, surgem duas escolas: a escola dos hegelianos de direita e a escola dos hegelianos de esquerda, ou, como também era conhecido, os hegelianos, os velhos hegelianos e os jovens hegelianos. Os velhos seriam os conservadores e os novos, os jovens, seriam os revolucionários. É dessa corrente, especialmente dos jovens hegelianos, que surgirá o pensamento marxista. E, embora não se filie ao pensamento marxista, o Charles Taylor tem em comum com a tradição marxista justamente o vínculo com o pensamento de Hegel. Então, eu vou apresentar na aula de hoje alguns temas mais sensíveis do pensamento de Charles Taylor, no que diz respeito à sua crítica ao pensamento liberal, no debate contra a teoria da justiça de John Rawls, e vou apresentar também alguns elementos da filosofia hegeliana que são recuperados por Charles Taylor nesse debate. E aí nós veremos que, a partir daí, há um certo deslocamento do debate para uma base filosófica mais profunda que vai opor dois modelos de pensamento bastante distintos que estão em luta, em confronto no pensamento filosófico contemporâneo: o pensamento kantiano e o pensamento hegeliano. Muito bem, vamos começar então com Charles Taylor, dentro do debate sobre o liberalismo. O Charles Taylor afirma uma tese social contra o atomismo. Ele diz que o mapa moral fornecido pela autocompreensão cultural da identidade moderna seria muito mais rico e diversificado do que supõe o liberalismo. O liberalismo parte de uma análise sobre os indivíduos e seus direitos, aos quais atribui uma óbvia prioridade perante as questões sociais. O liberalismo levaria, assim, a um estreitamento do âmbito da razão prática moderna, restringindo-a às questões da justiça ou do dever ser, suprimindo as questões da vida boa, do que torna a vida plena, da autocompreensão ética e da autenticidade de cada indivíduo e comunidade. Nesse sentido, Charles Taylor se filia àquela série de autores que nós vimos na última aula, que são caracterizados como comunitaristas, que mobilizam tradições de pensamento de diversas fontes contrárias ao pensamento liberal. E pensamento liberal esse que, como vimos, é o pensamento predominante da, digamos, ideologia política dos países ocidentais, do capitalismo, que se estabelece desde o século XVIII, principalmente, como a organização econômica, política mais comum no mundo ocidental, especialmente. É contra as bases desse pensamento que os filósofos comunitaristas vão se remeter a diversas tradições, como a tradição do aristotelismo, né, e essa vai ser a senda seguida por autores como Michael Sandel e McIntyre, que nós vimos na última aula, e alguns outros vão se remeter a Rousseau, ao republicanismo, ao romantismo, e o Charles Taylor ele se conecta, como veremos, especialmente à filosofia hegeliana, que já aponta, né, já tinha desenvolvido toda uma crítica
ao atomismo da sociedade liberal, do pensamento moderno burguês. A concepção de que o indivíduo é a célula primeira, o átomo a partir do qual existe a sociedade. Contra isso, o Charles Taylor vai mobilizar um debate sobre a questão da identidade. Ele tem uma obra com um certo volume, uma obra densa chamado As Fontes do Céu. E essa obra ele vai investigar a questão da identidade. E, sem querer apresentar toda a complexidade da sua teoria da identidade, o que é importante e relevante para a discussão contemporânea sobre a justiça é que, segundo a concepção de Charles Taylor, a única forma de garantir que os homens afirmem sua autonomia é assegurando determinada política cultural amparada em instituições de participação política e garantias de independência pessoal. Mas essa formulação é diferente da tradição liberal, que é focada na questão da autonomia individual, sem um vínculo com as questões culturais comunitárias. Nesse sentido, a alternativa proposta pelos comunitaristas é pensar a questão da justiça a partir de fundamentos normativos mais sensíveis à autocompreensão cultural das pessoas, recorrendo a fontes morais supostamente mais apropriadas para lidar com as necessidades das pessoas e das comunidades concretas. É em nome de uma certa concepção do que é a realidade concreta e de como os indivíduos não podem ser abstraídos dessa totalidade cultural que lhe dá identidade, que Taylor vai, então, focar sua crítica à concepção do indivíduo moral do liberalismo. E, com isso, ele vai militar, em certo sentido, a favor de um multiculturalismo, que visa ao reconhecimento e preservação das culturas. Taylor defende a preservação das culturas ameaçadas de extinção como uma meta de reconhecimento que pode vir a reclamar legitimidade própria, isto é, uma forma de legitimação independente das regras que configuram a fixação da vontade democrática no interior do Estado de Direito. Então, para ele, ao contrário do pensamento liberal, pelo menos na concepção que ele tem dessa tradição liberal, onde a liberdade individual e a escolha da maioria muitas vezes representa uma ameaça a certas tradições culturais, ele foca a sua defesa no sentido da preservação de culturas, muitas vezes contra as tendências modernas, que é de fragmentação, quando não destruição, de certas identidades culturais. Para isso, ele precisa afirmar o valor da diversidade cultural. Ele defende que a diversidade cultural deve ser admitida como um valor em si mesmo, uma vez que enriqueceria o universo de contribuições simbólicas a serem abarcadas e usufruídas por toda a humanidade. Nesse sentido, ele está colocando o pensamento contemporâneo no sentido da busca pela identidade e afirmação da diferença em meio a uma tendência do pensamento universalista de igualização, que ele considera uma forma de abstração, de apagar as diferenças e aquilo que dá conteúdo às identidades culturais. Para isso, ele vai falar sempre, então, nessa necessidade nas políticas públicas de preservação da diferença. Eu vou citar aqui um texto chamado Política de Reconhecimento, em que o Taylor afirma o seguinte, uma citação um pouco longa, que dá um exemplo no final sobre um caso em Quebec, que eu vou explicar um pouco melhor depois, mas tem a ver justamente com uma tensão que se deu no Canadá entre duas tradições culturais que existem no Canadá, que é a tradição anglófona de língua inglesa e a tradição
francesa, né? E ele vai mostrar, ele vai colocar o caso de Quebec, que é uma cidade de língua francesa, como um exemplo de uma política pública de preservação de uma determinada identidade cultural. Então, ele diz o seguinte: há uma forma de política de igual respeito entre todos, tal como é entronizada no liberalismo de direitos, que é inóspita à diferença, uma vez que insiste na aplicação uniforme das regras que definem esses direitos sem qualquer tipo de exceção e que suspeita dos fins coletivos. Eu a considero inóspita à diferença porque ela não pode acomodar aquilo a que aspiram de fato, membros de comunidades distintas, a saber, sua sobrevivência. Essa é uma meta coletiva que quase inevitavelmente pede alguma variação nos tipos de lei que julgamos permissíveis, de um contexto cultural para o outro, como mostra com clareza o caso de Quebec. Muito bem. Então, qual é o caso de Quebec que o Taylor exemplifica ou usa como um exemplo daquilo que ele fala de uma política de defesa da identidade cultural? Você tem no Canadá, né, uma parte do país, algumas cidades, onde as instituições públicas elas publicam seus documentos e a língua oficial é a língua inglesa, e algumas cidades, que são minoritárias, que preservam uma tradição francófona, né, de língua francesa. Quebec é uma dessas cidades, língua francesa, mas que por conta do fluxo de pessoas e de imigrantes também, acabou perdendo ao longo do tempo uma identidade mais fortemente francófona em favor de uma identidade mais anglófona. E por isso houve uma reivindicação, né, de que a língua oficial da cidade passasse a ser o inglês, ou quando não, que houvesse uma liberdade de escolher entre o francês e o inglês. E o que ocorreu lá foi uma defesa da identidade cultural francófona e a ideia de que, contra uma tendência que poderia ser até maioritária de predomínio da língua e da cultura anglófona, se preservou, se decidiu, né, que para a preservação da cultura francesa de Quebec seria necessário uma reafirmação da língua francesa como língua oficial. Então, ele dá esse exemplo de como, claro, né, o caso não é só isso, ele tem alguns detalhes que tem a ver justamente com essa característica cultural, né, que poderia ter sido perdida se houvesse, digamos assim, uma transformação de Quebec e, consequentemente, de todo o Canadá num país de língua única, inglesa, né? Então, você tem... Esse debate é recorrente em diversos países sobre a questão da linguagem, como a linguagem vai mudando, isso vai refletindo um certo domínio de uma certa cultura com relação a uma tradição. Mas esse é um exemplo que o Taylor menciona, né, em diversos momentos da sua obra, até porque ele também é canadense, ele está nessa questão, embora ele publique a maior parte das suas obras em inglês, né? Então, é esse o sentido em que ele vê uma fraqueza do pensamento liberal em lidar com questões identitárias, né? E aí nós podemos expandir a sua análise a toda a questão identitária que está presente em diversas formas de pensamento contemporâneo, em que se afirma o valor de uma identidade cultural contra a tendência de um pensamento moderno, universalista e liberal, de colocar tudo no mesmo padrão, né? A crítica do Taylor diz indicar que essa padronização liberal ela não constitui uma neutralização, mas um empobrecimento e a escolha por uma determinada cultura, que é a cultura liberal, que se apodera das outras culturas e vai
aos poucos, minando as bases dessa cultura e destruindo a identidade cultural de certos povos, comunidades, né? E é justamente nesse ponto que ele faz a sua crítica. Muito bem. Como eu havia dito no início, boa parte dessa crítica ela se inspira numa leitura hegeliana da modernidade contra a leitura kantiana. É como se o Taylor se filiasse a Hegel, enquanto Rawls se filia a Kant, né? Rawls, assim como Kant, ele pensa num procedimento de justificação dos princípios públicos de justiça em que a questão do justo se sobrepõe à questão do bem. Taylor se remete a Hegel para reconstruir a sua crítica ao atomismo do pensamento liberal e deslocar o centro da questão ética e moral do indivíduo para a comunidade, ou a totalidade ética, nas palavras de Hegel. O Charles Taylor tem diversas obras sobre Hegel, né? Mas uma que aponta e resume claramente a sua filiação ao pensamento hegeliano e aquilo que constitui seu maior interesse é esse livro menor chamado Hegel e a Sociedade Moderna, que foi traduzido e publicado no Brasil pela editora Loyola. Bem, o pensamento hegeliano é bastante complexo. Nós não teríamos condição de resumi-lo devidamente aqui. Mas eu vou tentar, para concluir essa aula, mostrar alguns elementos da sua crítica à noção de indivíduo presente no pensamento liberal moderno, e nós veremos uma continuação, né, dessa herança hegeliana na crítica marxista ao pensamento liberal, que será o objeto das nossas próximas aulas. Bem, o Hegel ele via a filosofia como a consumação de um saber absoluto, saber que se expressa de diversas maneiras na arte, na religião e na própria filosofia. A formação do indivíduo é um elemento fundamental na filosofia hegeliana para justamente também demonstrar que o indivíduo, como qualquer coisa particular, determinada que existe no mundo, só é possível num contexto maior, mais amplo, que é aquilo que ele chama de totalidade. Então, para Hegel, o homem não se forma isoladamente, mas por meio de uma luta de vida e morte por reconhecimento. Ele só é consciente de si mesmo ou de sua própria liberdade na medida em que é reconhecido como consciente e livre por outras pessoas conscientes e livres. Cada um afirma sua liberdade, negando em si mesmo seu ser natural e afirmando sua racionalidade, muitas vezes ao preço da liberdade e da dignidade do outro. Aí surge a escravidão, em que o senhor submete o escravo à servidão porque o venceu numa batalha de vida e morte. Aí surge a famosa dialética do senhor e do escravo, né, na narrativa hegeliana sobre a formação do indivíduo. O escravo preferiu conservar a vida do que arriscá-la para ser reconhecido, e com isso submeteu-se ao outro. O senhor, por seu lado, afirma o seu direito e é reconhecido. Mas o escravo terá que formar-se através do trabalho e constituirá o mundo do pensamento e da técnica. Ele reprime seus desejos, nega a natureza, trabalha a partir de noções gerais e abstratas, desenvolve a linguagem e o pensamento. Esse é o saldo do próprio trabalho que é feito pelo escravo, já que o senhor não trabalha. E, nesse sentido, a luta entre o senhor e o escravo vai engendrar uma dialética que é o próprio desenvolvimento da história humana. A dialética é, nesse contexto social em que ela é aplicada, ela é a maneira, a lógica que desenvolve as relações humanas na sociedade. Por um lado, o papel do Estado será o de resolver esses conflitos.
Mas, na verdade, o Estado não é uma instância que vem posteriormente resolver esses conflitos. O Estado era aquilo que estava implícito na relação conflituosa, contraditória entre as pessoas. Pois a verdadeira conciliação não seria possível sem o Estado, já que nem o senhor nem o escravo tiveram o reconhecimento que desejavam, o reconhecimento por outra consciência livre. Então, é nesse sentido que, de uma maneira que é ao mesmo tempo ontológica, né, se vocês quiserem, com algum perdão da expressão, metafísica, é que o Hegel também vai ler a história a partir dessa lógica dialética de formação da individualidade e da comunidade ética. A partir disso, então, ele vai desenvolver um pensamento complexo sobre como se dá a formação da vida ética, da vida política, em 3 diferentes momentos, em que você tem, em cada momento, uma nova percepção, um novo conhecimento, uma nova consciência da realidade política e social humana. Então, os 3 momentos são direito abstrato, que corresponde à descoberta da noção de personalidade a partir do direito romano. Depois, na modernidade, a moralidade, com a descoberta da consciência moral, e é nesse contexto que se insere o pensamento político liberal, as teorias contratualistas e a ética kantiana. E um terceiro momento que o Hegel chama de eticidade, que é o momento em que a compreensão de que a moralidade não se dá apenas na consciência individual ou no reconhecimento das pessoas morais, mas no reconhecimento de que há uma vontade coletiva que se coloca e se objetiva em instituições como é o Estado. Então, o momento da eticidade é a maneira própria como o Hegel entende a vida política. É um momento em que a vontade subjetiva se transforma em vontade objetiva. Nesse sentido, para Hegel é importante destacar uma diferença entre a moral ou ética pensada abstratamente, sem referência à vida socializada, e a moral ou ética considerada concretamente, tal como se manifesta nos costumes e instituições visíveis. Qual é o ponto aqui da crítica hegeliana que é importante destacar, apesar de ser uma teoria bastante complexa, para resumir em poucas palavras no contexto do nosso curso? De fato, para Hegel, opera uma distinção entre ética e moral, que é uma distinção linguística que ele vai fazer, que tem a ver com a sua própria percepção do que é a vida moral, a vida ética, mas que, a partir de então, passa essa distinção entre ética e moral, ou entre eticidade e moralidade, passa a ser absorvida no contexto contemporâneo de discussão sobre justiça. Essa concepção hegeliana de eticidade contra a moralidade. Qual a diferença? A moralidade corresponde à filosofia kantiana, onde a questão da moralidade passa pela consciência moral individual. E a eticidade tem a ver com os costumes, com uma ética pensada concretamente, tal como se manifesta nos costumes e instituições visíveis. Então, essa distinção, o Hegel coloca ela na sua obra A Filosofia do Direito, que é a obra que apresenta da forma mais completa e amadurecida a sua teoria da vida ética, né? Sua teoria moral e política, a sua filosofia prática. Ele coloca um claro contraste entre a sua percepção, a percepção propriamente hegeliana do que é a vida moral e ética e política, e a concepção kantiana. Para isso, para estabelecer essa diferença terminológica, ele usa uma particularidade da língua alemã, que é que boa parte dos seus substantivos tem uma forma
latina, e uma outra forma que é sinônima, que é uma forma germânica. Então, a palavra moralidade, ela tem duas formas. A forma latina é moralité, né, que justamente tem a ver com a moral, que vem do latim. E a forma germânica é Sittlichkeit, que tem a ver com a palavra Sitten, costumes em alemão. E que, segundo Hegel, né, de certa forma, ela tem a ver mais com o contexto grego, né, originário, né? Enquanto o mundo latino tinha uma tendência a uma certa abstração, que o Hegel vê como um defeito, né, que é próprio do mundo moderno e que talvez tivesse a sua origem lá no mundo romano. Então, a moralidade, e é assim que tem sido traduzida essa expressão, justamente para retomar ou manter a distinção hegeliana entre essas duas palavras, a palavra moralité tem sido traduzida como moralidade e a palavra Sittlichkeit como eticidade. A moralidade é subjetiva e formal. É subjetiva porque refere às máximas das ações, das consciências, os propósitos e intenções dos sujeitos dotados de uma vontade refeririam-se, nesse contexto, aos aspectos subjetivos do agir humano. Por isso também é formal. Resume-se a fórmulas abstratas que podem ser aplicadas em diversas situações. Então, claramente, na crítica hegeliana, aparece a ideia de que o preço da universalidade moral kantiana é a sua formalidade, o fato dela ser um tanto quanto vazia, né? E o verdadeiro conteúdo vem da experiência concreta dos indivíduos. E essa formalidade, ela seria mal vista por Hegel como vazia. A eticidade é objetiva. Ela se refere a um conjunto de conteúdos determinados e expressos em instituições sociais, políticas, religiosas e artísticas. E ela também é concreta. Pois trata-se de um modo de existência que não se dá como consequência de uma escolha individual, subjetiva e contingente, mas que se dá na história em figuras concretas que representam os espíritos dos povos em sua religião e em sua constituição estatal. Então, e aí, a partir disso, então, o Hegel, na filosofia do direito, vai mostrar como a eticidade ou vida ética, bem compreendida, ela tem lá seus momentos que passam pela família, né? Então, não mais o indivíduo como o elemento básico da vida ética, mas já a família, já uma relação social. Depois, a sociedade civil, a sociedade burguesa e o Estado, como a síntese desses diversos momentos. Então, a filosofia política do Hegel vai ser expressa nessa obra de 1820, 1821, né, que, portanto, está aí completando o seu segundo centenário, em que se apresenta justamente essa ideia de que a totalidade ética representada pelo Estado constitui uma realidade concreta mais rica do que a abstração do pensamento individual, o atomismo da sociedade liberal. E aí, a partir disso, o Hegel vai criticar os pensadores modernos, a concepção moderna de Estado, o pensamento contratualista, e vai dar as bases para o pensamento, né, tanto o pensamento comunitarista do Charles Taylor, que se opõe ao pensamento liberal, como também vai dar as bases do pensamento marxista, que vai se colocar realmente contra o pensamento liberal, capitalista, em nome de uma visão de sociedade completamente diversa, que é o socialismo. E é a esse tipo de crítica que nós vamos dedicar as últimas aulas desse curso de Ética e Justiça. E para isso vamos ter que repassar novamente pelo pensamento hegeliano. Então, até a próxima.